polêmica na época. Enéas tentou remediar a situação, explicando que a bomba seria apenas para defesa e persuasão, uma questão de diplomacia e segurança nacional mesmo. Mas não tinha jeito, o estrago já estava feito. Enéas terminou a eleição em quarto lugar e a sua votação caiu para 1,4 milhão de votos. Mas é uma realidade. Um cara com tantas ideias, com tanto projeto, virou deputado federal, mais votado. O que ele fez? O que ele pôde fazer no sistema político brasileiro? Nada. Governo que incentivasse e protegesse o mercado interno. Sua campanha eleitoral era cheia de críticas aos outros partidos e candidatos. E ele idealizava a criação de um Estado forte, intervencionista e técnico, em oposição ao Estado mínimo liberal. Nós defendemos a livre concorrência. Mas não a livre concorrência internacional. O senhor acha que tem que proteger a indústria nacional, por exemplo? Eu disse isso porque eles também fazem lá fora. Vamos devagar. O neoliberalismo é só para o subdesenvolvido. Porque eles defendem. O Japão se defende, os Estados Unidos se defendem, a Inglaterra se defende, a Alemanha, todos se defendem. Naquilo que é estratégico para eles. Nessa onda, o candidato do Prona batia forte contra as privatizações que começavam a ganhar espaço no Brasil dos anos 90. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos. O partido também acusava a democracia brasileira de servir apenas às elites e dizia combater a concentração de renda e as desigualdades regionais. No âmbito econômico, Enéas era um crítico ferrenho do Plano Real, que para ele era culpado pela redução no poder de compra da população. O real não tem nada de real, ele é irreal, né? O real é o dólar fantasiado. Durante as eleições de 1994, um momento marcante foi o debate entre Enéas e Lula. Eu quero crer que para dirigir um país é fundamental que se tenha preparo. Pelo que ouço e leio do senhor enquanto o senhor se pronuncia, eu percebo que o nível de escolaridade do senhor é mínimo. Na opinião do senhor, é ou não fundamental deter nível de escolaridade mínimo, preparo, ou seja, se não basta apenas conhecer o fato, ou se é fundamental também saber como resolvê-lo. É muita ignorância querer confundir capacidade política, capacidade administrativa ou sensibilidade política de como tomar decisões em benefício da maioria com curso superior. Esse embate resume muito bem uma ideia central. Mas aí o que ele fez? Deixa lá, deixa o sujeito aí. Primeiro que é a cara do Boulos, né? O Boulos tenta imitar ele, né? O Boulos de hoje, com aquela barbinha baixa assim, até o cabelinho, é o Lula de 94, porra. Dadas as proporções, lembra bastante. Aí o que esse cara fez? Né? Ele construiu, ele falou isso, né? Ele construiu uma base para o Brasil de potencializar as universidades públicas. E ali dentro, todas as profissões já são contaminadas pela universidade pública. Porque se o melhor material humano, intelectual, vai para a universidade pública, as escolas de bacana, os filhos dos bacana que pagam caro na escola, no Enem, eles comemoram o quê? A aprovação nas universidades públicas. Aí a família já tem grana, já tem tradição, já tem network. A filha, o filho estudam na UFRJ, na UF, alguma coisa aí, em cada estado, eles vão trabalhar onde? Nos melhores empregos, porra. Os melhores empregos vai ser emprego do governo, juízes, promotores, delegados, defensores públicos, jornalistas, economistas, professores, dessas escolas de bacana também. Então, cara, o Lula montou esse padrão, tá aí, porra, produzindo frutos. Pra quem? Sabemos, né? Mas tá aí. E ele disse isso aqui, ó. Resolveu. É muita ignorância querer confundir capacidade política, capacidade administrativa ou sensibilidade política de como tomar decisões em benefício da maioria com curso superior. Esse embate resume muito bem uma ideia central no pensamento político de Enéas Carneiro. Ele acreditava que uma elite intelectual, formada por pessoas com muito estudo e conhecimento técnico, deveria ocupar os cargos de liderança no Brasil. E claro, ele se via como parte desse grupo. O fato é que em 94, as coisas pareciam melhorar para Enéas. E mesmo sem ser levado tão a sério pelos concorrentes, o candidato conquistou uma votação quase 15 vezes maior do que a de 1989, ficando em terceiro lugar, com cerca de 4,6 milhões de votos, superando políticos tradicionais como Leonel Brizola e Orestes Quercia, atrás da... Ele ficou com quantos milhões? 4? Aqui tá 1,5, né? Aqui tá 1,5, é.
né? 6 milhões de votos, superando políticos tradicionais como Leonel Brizola e Orestes Quercia, atrás apenas de FHC e Lula. Mas o que explica essa ascensão? Bem, naquele ano, o PRONA aumentou seu tempo no horário eleitoral em 5 vezes graças à adesão de Regina Gordilho, que foi a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e um nome político de peso que levou para o PRONA maior visibilidade e apoio eleitoral. Além disso, uma outra estratégia foi fazer com que Enéas abandonasse a imagem exótica, adotando a postura de líder intelectual, reduzindo uma certa desconfiança que os eleitores tinham em relação a ele. Confiante com seu expressivo resultado, Enéas resolveu se candidatar mais uma vez na eleição de 1998. E acredite, ele conseguiu causar ainda mais polêmica. Agora, o político defendia de forma incisiva que o Brasil precisava aumentar seu efetivo militar para garantir a segurança nacional e assegurar condições mínimas de defesa. Ele ia além e passava a defender o porte e a posse de armas para a população civil e criticava a política do desarmamento. Isso não representa avanço nenhum. Isso é mais um retrocesso. Isso é mais uma condição de entregar o nosso cidadão nas mãos daquele que vai entrar na sua casa e vai fazer o que quiser, porque ele não tem mais o direito de se defender. Outro ponto delicado era sua solução para resolver a questão da dívida externa no país, que era simplesmente... Sobre a arma, ele estava certo. Ele estava certo. De 98 para cá, ensinaram para a população o seguinte: sua vida é importante, o bem não é. Você trabalha e conquista mais, ou seja, trouxa. Você trabalha, dá pro outro, o outro vai lá e toma, o governo toma, tu trabalha. A tua vida é trabalhar, porra. Porque, cara, o cara que é decente nesse país, ele tem uma vida desgraçada, a verdade é essa. Ele sai cedo pra trabalhar, pega 3 horas de engarrafamento, trabalha o dia todo, mais 3 horas pra chegar em casa. Ele chega em casa à tarde, cansado, irmão, ele chega em casa às 9 da noite, mas ele tem que sair de novo às 5. Porra, às 9 da noite, o cara toma um banho, janta, vai dormir, 11 horas, acorda às 5, dormiu 6 horas. E ele ficou em casa 10, 11, 2 horas em casa, porra. O cara tem que ver filho, namorar a mulher dele, tomar banho. Namorar a mulher dele mano, né? Pô, não dá, né, mano? Volta. E aí, cara, porra, o cara vai fazer o quê? Como que ele vai educar filho? Como que ele vai cuidar da casa dele, manutenção da casa dele, o quê, cara? Então é uma crueldade. É uma crueldade. Em outros lugares, o cara trabalha pra cacete também, mas ele não fica 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar, perdeu 6 horas no engarrafamento. Ele não é assaltado. E ele tem um poder de compra melhor. Aqui não, porra. Então assim, cara, a vida do homem e das pessoas, dos adultos, é trabalhar. Da mulher, sustentar tua casa, criar seus filhos, viver em harmonia, ter lazer, se divertir, conquistar coisas, isso é maravilhoso. O problema é que o Brasil, tudo joga contra. Tudo contra. E o cara não pode se proteger, pô. O cara não pode ter uma arma. Aí o criminoso tem arma, rouba ele, e ele com toda essa dificuldade ainda tem que perder pra um vagabundo que não quer fazer o que ele faz, porra. É cruel. Agora, o erro do Enéas foi que nessa aí, ele deve ter tido o canhão contra ele, né, cara? Como assim? Já em 98, o país contaminado já, pô. Padrão internacional aqui dominando, pô. A Constituição de 88 a pleno vapor. Aí, cara, aí deve ter sido a desgraça dele, né? Vamos lá. Não pagar. Ele argumentava que os juros são para resolver a questão... Porque ele não tem mais o direito de se defender. Outro ponto delicado era sua solução para resolver a questão da dívida externa no país, que era simplesmente não pagar. Ele argumentava que os juros e as condições impostas pelos credores sufocavam a economia brasileira. E além, ele defendia que o Brasil rompesse com o sistema financeiro internacional, freasse a abertura econômica e revertesse privatizações. Seu sonho era formar um Brasil autossuficiente. Não existe nenhuma saída possível para uma situação dessas, a não ser a ruptura definitiva com o sistema financeiro internacional. Chega de pagar juros! Eu sou o único candidato a presidente que tem coragem para dizer isso. Foi nessa época que surgiu uma das suas mais conhecidas e polêmicas propostas. Muito apegado ao conceito de segurança nacional, Enéas passou a defender o que, segundo ele, ninguém mais tinha coragem de dizer. O Brasil deveria ter sua própria bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Essa fala gerou muita só comprou guerra grande, né? Por isso que não foi presidente. É isso. Porra, falou que nem ia pagar os juros. Meu irmão, quem manda é o banqueiro, quem manda é o dinheiro. Naturalmente, né?
todo o canhão foi trabalhado para que ele não ganhasse. Falou em deixar o povo, porra, armar o povo poder se defender. Porra. Pode. Não pagar os juros da dívida. E bomba atômica, porra, tinha como sobreviver? Não tinha como. Não tinha como, né? O sistema é foda. O povo vai sendo contaminado agora. Nem tudo que ele previa, né? Talvez fosse, né, o melhor caminho. Mas a questão da arma. E se o Brasil... Pô, o erro do Brasil foi lá atrás, na verdade, né? Porque realmente, se o Brasil, porra, não paga os juros da dívida, se o Brasil é da calote, é a mesma coisa. Se tu comprar um título do governo, esperando que o governo te pague 15% ao mês, não ia ter. Então, isso, se é doer no teu bolso, imagina no bolso de quem tem muito, muito. E sobre a bomba atômica, cara, em 98, falar em bomba atômica realmente seria um caminho difícil pro Brasil, né? Agora, de uma certa forma, o mundo tá aí, cara. Ó, o Irã tá lá, teve uma guerrinha lá, teve uns probleminha, se sustentou. Recuaram. De alguma forma, houve um recuo dos Estados Unidos e de Israel. Não dá para saber exatamente as razões, mas recuaram. Por quê? Talvez por conta do efeito atômico, né? Vamos lá. Polêmica na época. Enéas tentou remediar a situação, explicando que a bomba seria apenas para defesa e persuasão, uma questão de diplomacia e segurança nacional mesmo. Mas não tinha jeito, o estrago já estava feito. Enéas terminou a eleição em 4º lugar e a sua votação caiu para 1,4 milhão de votos, mais de 3 milhões a menos do que na eleição anterior. Essa proposta continuaria a perseguir Enéas ao longo de sua vida política, e ele seria para sempre o candidato da bomba atômica. Eu passei tudo que penso, tudo que estudei durante a minha vida, física, ciências exatas, matemática, filosofia, nada disso tinha valor. Todo o projeto de educação falava em bomba, bomba, bomba. Eu fiquei sinônimo de bomba. Onde eu passava, gritava bomba, eu ia dizer o que? Não tinha como. Mas, como bom brasileiro que não desiste nunca, o médico resolveu ainda disputar mais uma... Aqui, só pra não deixar passar, você viu aqui o personagem que apareceu, né? Ciro Gomes. Ciro Gomes parece com 11%, né? Ó. Estava feito. Enéas terminou a eleição em 4º lugar e a sua votação caiu para 1,4 milhão de votos, mais de 3 milhões a menos do que na eleição anterior. Essa proposta... E Enéas com 2, né? Se Enéas com 2 teve 1 milhão e tanto, Ciro Gomes com 11, teve bastante, né? E Ciro Gomes também nunca chegou, né? Nunca ganhou. E o Lula ganharia 4 anos depois, na próxima eleição, né? Que merda. Vamos lá. Continuaria a perseguir Enéas ao longo de sua vida política, e ele seria para sempre o candidato da bomba atômica. Eu passei tudo que penso, tudo que estudei durante a minha vida, física, ciências exatas, matemática, filosofia, nada disso tinha valor. Todo o projeto de educação falava em bomba, bomba, bomba. Eu fiquei sinônimo de bomba. Onde eu passava, gritava bomba, eu ia dizer o que? Não tinha como. Mas, como bom brasileiro que não desiste nunca, o médico resolveu ainda disputar mais uma eleição no ano 2000, só que agora pro cargo de prefeito de São Paulo. Com enfoque em educação, Enéas trazia agora suas bandeiras nacionalistas, estatizantes e conservadoras para a esfera municipal da maior cidade da América Latina, a vitrine perfeita para qualquer político. Eu pretendo, se lá chegar nesse cargo, adaptar ao município o projeto nacional que tinha para a presidência da República. Nessa campanha, acredite ou não, a bomba atômica voltou a aparecer na boca de outros candidatos de um jeito bem inusitado. O senhor, me lembro muito bem, aplicava ou defendia a criação da bomba atômica no Brasil. Eu sou diferente. Eu acho que o esporte é o melhor caminho para nós criarmos a fraternidade. Nessa disputa, Enéas também protagonizou embates com a candidata do PT, Marta Suplicy. Vou dividir o tempo em 3 perguntas. Não, não é possível. É uma pergunta só. A senhora escolhe qualquer uma das 3, senhora. Seu gosto. Qual o maior problema do ponto de vista de índices de bem-estar social, do seu ponto de vista, como resolvê-lo? A senhora escolhe sobre a potamografia de São Paulo, os problemas dela decorrentes para o município. Qual a solução que a senhora propõe? Eu não estou sorrindo, não, Marta. Estou lhe perguntando. Em relação às suas 3 perguntas, eu quase poderia pensar que o senhor não entende de futebol, mas seria o responsável pelas Olimpíadas a gente ter perdido junto com o Luxemburgo no futebol. Porque pergunta desse jeito só dá pra entender assim, né? Pois não, Uma outra cena que entrou pra história dos debates da política brasileira foi seu encontro com o ex-presidente Collor. O candidato Fernando Collor, do PRDB, faz a pergunta para o candidato Enéas, do PRONA. Para você, né? Fale qualquer coisa aí. 30 segundos para a sua pergunta. Né? Beleza, ótimo. Já que Sua Excelência é o ex-presidente da República nada tem a dizer, eu tenho muito. Embora não tenha vencido a disputa, o PRONA conseguiu eleger uma vereadora.
É mole, cara. O cara olhou no papel ali e falou, fala qualquer coisa aí. Ficou mais alto aí. Deu uma aumentada. Já nada vem dizer, eu tenho muito. Embora ele não tenha vencido a disputa, o Prona conseguiu eleger uma vereadora, a doutora Avanir Nince, a segunda mais votada em São Paulo naquele ano. O Ibope apontou o meu nome em segundo lugar para deputado estadual. E o doutor Enéas, 56 em primeiro lugar para deputado federal. Deputada estadual, meu nome é Avanir, 56.500. Depois de eleita, ela prometeu seguir as orientações de Enéas e teve uma trajetória marcada por pautas conservadoras, como a proposta de multa às empresas publicitárias que exibissem imagens de nudez e lascívia, a criação de uma comissão de denúncia sobre clínicas clandestinas de aborto e a instituição do ensino bíblico e da execução do hino nacional nas escolas. Mas para Enéas, foi só em 2002, finalmente a vitória veio, em grande estilo. Ele se elegeu como deputado federal e obteve a maior votação da história até aquele momento, com mais de 1,5 milhão de votos. Feito que só seria superado 16 anos depois por Eduardo Bolsonaro. Durante seu tempo no Congresso, Enéas continuou com um discurso nacionalista e ainda mais crítico contra a esquerda, sobretudo ao governo do então presidente Lula, lembrando inclusive as críticas feitas a ele 10 anos antes. O presidente Lula que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT, mas Sua Excelência já discutiu com ele certa feita ao vivo. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Durante seu mandato, ele inclusive se alinharia em certos momentos com o então deputado do baixo clero, Jair Bolsonaro. O ilustre deputado Bolsonaro, e diz com uma linguagem, direi eu, um pouco mais rígida, um pouco mais despida, talvez, de figuras de sintaxe ou de retórica, mas diz com sinceridade tudo que eu estou dizendo. Mas Enéas não parecia ter desistido do sonho de ser presidente. Em 2006, ele inicialmente anunciou sua candidatura, mas teve que insistir porque foi diagnosticado com leucemia. Durante a luta contra o câncer, ele perdeu a sua enorme barba, uma de suas marcas registradas, e se manteve na disputa por mais um mandato de deputado, agora atualizando seu bordão. Sou deputado federal, com barba ou sem barba, meu nome é Enéas, 56. Durante seu tempo no Congresso Nacional, ele foi autor de 2 projetos de lei. O PL 3960 de 2004, que visava substituir combustíveis derivados de petróleo por renováveis em todo o país, e o PL 4856 de 2005, focado em proibir a produção e venda de alimentos em formatos de cigarro. Até o dia de hoje, Enéas é uma figura polêmica da política brasileira. Afinal, seria ele um louco? Resumindo, é foda, né? Mas é uma realidade. Um cara com tantas ideias, com tanto projeto, virou deputado federal, mais votado. O que ele fez? O que ele pôde fazer no sistema político brasileiro? Nada. 2 PL, que foi citado aí. E todas as outras ideias que ele tinha. Uma andorinha no meio daquilo tudo ali, não faz nada, cara. Essa é a realidade. Essa é a realidade, eu não consigo ver de outra forma. Infelizmente. Aí, o caso da Enéas é uma prova disso. Infelizmente. Vamos lá. Um gênio incompreendido. Onde ele fica entre esquerda e direita? O líder do Prona se declarava acima de rótulos ideológicos tradicionais. E pra falar a verdade, seu discurso estatizante parece bastante distante do que a direita normalmente defende, de liberalização e Estado mínimo. Por outro lado, a retórica anticomunista já faz com que ele fique bem longe da esquerda. Eu não vejo hoje mais no mundo moderno condição para que se fale esquerda e direita. Esses conceitos são obsoletos, ultrapassados. O que eu vejo hoje é um processo mundial que está sendo alcunhado de globalização, né? É um processo de destruição do Estado Nacional, e vejo um grupo pequeno, né, preocupado, muito preocupado com isso, que defende ainda, que é chamado de conjunto de trogloditas, indivíduos da Paleolítica, etc., que defende o Estado Nacional soberano. Então, eu estou desse lado, do lado menor. Essa imprensa podre, que defende interesses escusos, antinacionais, chamou-me de nazista e fascista, porque eu luto a favor da minha pátria, porque eu defendo a ordem, a disciplina, o respeito aos símbolos nacionais, às forças armadas, os valores cristãos, que são universais. É consenso aqui que todo o seu discurso nacionalista e de ordem já coloca Enéas num campo bem mais autoritário e conservador da política. O médico condenava, por exemplo, o aborto e o A fórmula é a mesma, cara. Pelo amor de Deus, olha aí, cara. Todos os ataques que a imprensa direcionou para ele, depois de alguns anos, direcionou depois pro Bolsonaro, né? E sem nenhuma defesa ao Bolsonaro, eu já falei várias vezes, entendo que ele não merece a minha defesa, entendo que não merece a sua também, mas eu sei que tem os apaixonados, né? O destaque é como a imprensa, meu irmão, liga o maçarico para quem ela quer. Para quem vem com qualquer discurso diferente daquele imposto ali, o cara vai ser atacado de todas as formas, né? Então, se você é contra uma pauta dessa aqui,
Você queria um país que tivesse esses valores? Eu gostaria. Eu quero, na verdade, né? Defende o Estado Nacional Soberano. Então, eu estou desse lado, do lado menor. Essa imprensa podre que defende interesses escusos, antinacionais, chamou-me de nazista e fascista, porque eu luto a favor da minha pátria, porque eu defendo a ordem, a disciplina, o respeito aos símbolos nacionais, as forças armadas, os valores cristãos, que são universais. É consenso aqui que todo o seu discurso nacionalista e de ordem já coloca Enéas num campo bem mais autoritário e conservador da política. O médico condenava, por exemplo, o aborto e o casamento homoafetivo, se apoiando em uma teoria conspiratória que afirmava que a homossexualidade fazia parte de um plano neo-malthusiano que visava diminuir a taxa de natalidade no país para enfraquecer a defesa nacional. Odilon Caldeira Neto, historiador e pesquisador da PUC do Rio Grande do Sul, conta que Enéas Carneiro, ao criar o Prona, recebeu apoio de grupos ligados ao integralismo, um movimento nacionalista inspirado no fascismo italiano. Enéas, inclusive, permitiu que alguns seguidores do integralismo se juntassem ao partido. Tudo isso, para alguns, já acaba colocando Enéas como um precursor de um movimento de extrema-direita no Brasil. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil de 2019 a 2022, é frequentemente associado a Enéas em termos de estilo e algumas propostas, como suas opiniões sobre direitos humanos, armamento civil, homossexualidade e por aí vai. Embora existam diferenças claras, a influência de Enéas no movimento bolsonarista é nítida. O Enéas foi um homem do futuro, né? Que nós perdemos a chance de dar-lhe o devido tratamento que ele merecia. Em muito, ele se notabilizou na questão do nióbio. Fato é que, apesar de defender um Estado forte e autoritário, Enéas tinha aversão até... Tudo causada. Bolsonaro não tem nada disso. Só você ver os 4 anos dele, o que ele deixou, né? Deixou nada. Só reviveu o mesmo argumento sedutor. Depois de anos a sociedade sufocada, o Bolsonaro viu ali o momento dele, parlar e falar tudo aquilo ali, né, que o povo queria ouvir. O ambiente era perfeito para isso, fizeram a leitura certa. Agora, governar, deixar legado, qual foi? Bom, Glauber, o sistema, a imprensa, cara, beleza. É uma constatação? Continua querendo, continua elegendo um monte de gente, continua no projeto. E o que ele ameaçou e teve condições de fazer, não fez, né? Por exemplo, ele teve na mão dele a concessão da Globo, né? Eu não sei muito bem, não me aprofundei nisso, mas teve a honra de cair na mão dele o tempo de concessão da Globo, né? Podia comprar várias guerras, escolheu a guerra que ele entendeu ser a melhor para ele, ou a maior, a mais importante, e perdeu. Bom, vamos lá. Teses socialistas, negava-se de uma terceira posição e se dizia comprometido com o sistema capitalista, mas em uma vertente antiliberal. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não, eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema a pessoas que ele fala. Eu conheço o assunto. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio em que suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo ao senhor, o senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano, né, de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Após seu diagnóstico de leucemia em 2006, Enéas passou por sessões de quimioterapia e várias internações para combater a doença. E apesar dos esforços no tratamento, acabou desistindo de continuar por achar que não estava mais fazendo efeito. Ele morreu em 2007, aos 68 anos, e suas cinzas foram jogadas na Baía de Guanabara, atendendo um pedido feito por ele antes de sua morte. Sua história se confunde e se mistura com a história da direita no Brasil e do integralismo, o movimento nacionalista do século XX que defendia muitas das bandeiras que Enéas encamparia anos depois. Quer conhecer mais sobre a história desse movimento político? Clica aqui e assista agora um vídeo sobre o assunto. Bom, é isso. Bom é o movimento do Lula, o movimento do PT, o movimento da companheirada. Isso aí é bom, né? Então, é isso. Falando em Lula, vamos ver aqui. Vamos falar dele. Bom, mano, Walter, o telefone acabou a bateria. Como é que tá a nossa rapaziada aí? Bom, nossa rapaziada aí tá vibrando, mas você sabe que a galera não gosta quando você fala mal do Bolsonaro, né? Faz parte. O Glauber, ele tem a
o hábito, né, de falar mal de todo mundo ali, do Bolsonaro. Eu digo Bolsonaro e Lula, né? Com fatos, né? Mano, Walter, explique melhor, até porque eu fiquei confuso. Eu tenho um hábito de falar mal de todo mundo. Não, Lula e Bolsonaro. Mas não é que eu tenho um hábito, mano. Eu tenho... Sei lá, isso é tudo que tu consegue dizer? Não, irmão. Fala aí melhor, mano, Bom, porque eu quero refletir sobre isso, cara. O Glauber, ele pontua coisas, né, e acaba falando, sim, mal de posições dos governantes, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Os apaixonados pelo Bolsonaro acabam ficando chateados com o Glauber e os apaixonados pelo Lula, né, a galera do L, fica chateado também. Então, assim, é aquele negócio, né, como ele costuma falar, que ele bate, tem pra todo mundo, né, bate em todo mundo. Fez errado, tá ali, né, numa posição, numa postura não bacana, o Glauber vai apontar e vai meter o dedo na ferida ali. Então foi a isso que eu me referi, Glauber. E aí a rapaziada não gosta, né? Nem de um lado, nem do outro. Não, mano, Val, até porque isso aí é um pouco preocupante realmente, né? Porque eu não quero me tornar esse cara e nem quero ser compreendido dessa forma. Aí quando eu escuto isso falando de você que tá aqui comigo, realmente acho que merece uma reflexão. Bom, eu vou entender que o Mano Walter não conseguiu ali, né, colocar exatamente as palavras, mas, cara, hábito de falar mal de todo mundo, seja do Bolsonaro, não é bem isso. É porque é o seguinte, o Lula é presidente desde 2002 e o país que eu vivo não me agrada. Então eu não tenho como ter admiração por ele. Ele teve tempo suficiente para deixar legado. E nós sabemos o legado que ficou do Lula e do PT. Beleza? O Bolsonaro, idem. O Bolsonaro teve, apesar de menos tempo, apesar de um período conturbado de pandemia, tudo isso, o único legado que a gente pode perceber do Bolsonaro tá aí também. E é um legado que me desagrada. As confusões com o STF continua aí forte. O Alexandre de Moraes continua aí fazendo o que quer, condenando Débora a 14 anos, mais um monte de gente, punindo um monte de gente, e investigando, julgando, fazendo tudo. Beleza? Legado Bolsonaro. E depois veio o momento que o Bolsonaro, porra, deixou de ser, porra, o leão e virou a mocinha. Safando, até aqui, enquanto um monte de gente se lasca. Não me parece honroso. Não vejo isso como uma atitude de um líder, né? Ou de um cara que mereça o meu respeito. Simples assim. Agora, é isso. Não vejo como falar coisas positivas desses senhores. Não vejo. Quem vê, fique com eles. Eu não consigo. É o que mais, mano? Volta. Meu telefone voltou aqui, eu tô vendo já. Bom, e a rapaziada aí que faz o L, que faz o Bolsonaro, que faz o B. Galera, é isso. Eu acho que, assim, os governos, os governantes, né, os líderes, eles fizeram os seus papéis ali mal feitos, né? E a rapaziada, os apaixonados, não conseguem enxergar uma contrapartida, né? É sempre isso. Aí o pessoal acaba ficando chateado. E agradecer a rapaziada que mandou o superchat, Glauber. O Rei de Copas, membro do canal, falou o seguinte: se o Bolsonaro já perseguia, hoje em dia, já era, acredito que seja esse o superchat dele, né? Já era perseguido, hoje em dia, pela mídia. Imagina o Enéas, né? Na sua época, se fosse hoje em dia, já teriam matado ele. Pois é, irmão, a mídia fazia, eu lembro, aquelas brincadeiras, o Jô ali, apareceu uma parte do Jô, se eu não me engano, a parte dos Enéas que fala ali era Cacete Planeta ou algum desses programas de humor. Então, assim, o pessoal, ele era um cara caricato que o pessoal aproveitava. E o Bolsonaro também, a mídia bateu bastante, né? Diferente do que faz ali no governo do amor, né?